Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com o vídeo de hoje eu gostaria de dar início a uma nova série aqui no canal do YouTube chamada Resenhas Ateístas. O propósito é apresentar conteúdo de obras de autores e autoras que se tornaram referência na história do pensamento ateísta. E eu gostaria de começar esta série falando deste livro aqui, Tratado de Ateologia, do Michel Onfray. Antes de comentar sobre a obra e o autor, eu gostaria de pedir para quem acompanha o canal e que ainda não é inscrito para se inscrever. Tem um botão de inscreva-se abaixo do vídeo, é gratuito. E também comentar, curtir, compartilhar os vídeos, que tudo isso ajuda a fazer com que esse conteúdo tenha um maior alcance. Bom, Tratado de Teologia, uma obra de Michel Onfray. Quem é Michel Onfray? Então, vou apresentar o autor inicialmente e algumas características em torno do seu pensamento. Então, Michel Onfray é um filósofo francês, nasceu em 1959 e tem um dado biográfico dele bem importante, que em 2002 ele fundou a Universidade Popular de Caen. Isso está diretamente relacionado à maneira como ele compreende a filosofia. Então, de acordo com Michel Onfray, a filosofia deve ser uma ferramenta conectada à realidade humana, conectada às demandas cotidianas dos seres humanos. Então, isso faz com que ele tenha uma visão crítica sobre o ensino formal de filosofia. Ele chega inclusive a dizer que um professor de filosofia não é necessariamente um filósofo e que essa filosofia mais formal, mais acadêmica, muitas vezes ela está desconectada com a realidade humana. Então a ideia da Universidade Popular de Caen vem no sentido de procurar estar mais afinado com esse entendimento que ele tem sobre o que seria a filosofia. Algumas referências importantes para o desenvolvimento do pensamento dele são alguns autores da antiguidade, por exemplo, Diógenes, né, que é o fundador da escola cínica na Grécia Antiga, assim como Aristipo de Cirene, que foi um discípulo de Sócrates, e termos mais contemporâneos, Lametrier, né, que foi um médico e um pensador francês do século XVIII, que era um ateu declarado, e do século XIX, talvez uma das referências mais significativas no pensamento do Michel Onfray, o filósofo alemão Nietzsche. A produção filosófica do Onfray se caracteriza pela afirmação da razão, pelo hedonismo, mas aqui o hedonismo pensado numa perspectiva filosófica e não num sentido mais banal, que geralmente se atribui ao termo, e também pela defesa de um ateísmo militante. E acredito que nesse ponto está conectado o livro aqui, Tratado de Teologia, que vai ao encontro então dessa ideia de um ateísmo militante. O livro Tratado de Teologia foi publicado originalmente em 2005 e faz a defesa da proposta de uma ateologia. Mas o que seria a teologia? Então, lá nas primeiras páginas do livro, o Michel Onfray vai dizer que a teologia ela poderia ser concebida como uma disciplina que busca separar a razão da fé e utilizar a razão como um instrumento de crítica e de desconstrução das ficções criadas pelas crenças religiosas. Então, a teologia, como esse instrumento de crítica e de desconstrução, vai recair particularmente sobre os monoteísmos, as religiões de matriz abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, esses monoteísmos, essas religiões monoteístas, o Michel Onfray não economiza tinta ao dizer que os monoteísmos se caracterizam por uma pulsão pela morte, tá? Em nome da fé, da submissão e da obediência aos dogmas, e que a partir daí os monoteísmos também se definem por terem um ódio à razão, um ódio à inteligência, um ódio à liberdade, um ódio às mulheres, um ódio à sexualidade, um ódio aos desejos e por aí vai. Então ele é bem crítico em relação aos monoteísmos. Tá?
E levando em consideração a maneira como ele concebe o que é a ateologia e aquilo ao qual a crítica ateológica se dirige, ou seja, aos monoteísmos, ele vai falar então que a função da ateologia é desconstruir os monoteísmos, desconstruir de um modo particular o cristianismo, porque tem uma grande influência na história do Ocidente, e desconstruir as teocracias. Então, o livro dele tem um primeiro capítulo que fala sobre a teologia, e depois o segundo capítulo fala sobre monoteísmo, o terceiro capítulo fala sobre cristianismo e o quarto capítulo fala sobre teocracia. E a crítica, eu diria que é uma crítica histórico-filosófica que recai sobre esses três elementos ao longo desses três capítulos. Pensando um pouco a questão do primeiro capítulo, onde ele vai falar sobre a teologia, definições, etc. e tal, esse primeiro capítulo ele é bem significativo porque a questão do ateísmo vai aparecer aqui, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer com ateísmo. Então ele vai falar que a tarefa da ateologia, para ser efetivada, ela precisa ser efetivada através de um ateísmo militante. Mas, muito cuidado, quando o Michel Onfray está falando de um ateísmo militante, nós não podemos associar essa expressão com a mesma perspectiva que ela ganha com a militância, por exemplo, dos chamados neo-ateístas, o Dawkins, o Sam Harris, o Christopher Hitchens, enfim, porque o Michel Onfray ele está pensando a questão de um ateísmo militante muito mais de uma perspectiva filosófica, enquanto esses outros autores que eu citei aí, o Dawkins, o Hitchens, etc., eles têm uma referência muito mais calcada nas ciências naturais. Então são epistemes distintas que estão sendo instrumentalizadas para formular um significado ao ateísmo militante. E aí nesse primeiro capítulo o Michel Onfray vai falar, né? Ou seja, se a teologia ela se caracteriza então ela para se realizar por meio de um ateísmo militante, o que é o ateísmo? O que é o ateu? E aí ele vai dizer que ser ateu e o ateísmo de um modo geral significa não ter crença na existência de Deus, ou seja os deuses o deus do cristianismo, judaísmo, enfim, do islamismo. Então, não ter essa crença. E também ele fala que a historiografia ela comete um erro quando ela busca mapear a história do ateísmo, pegando lá as origens, pensando a história ocidental, as origens na Grécia Antiga, quando a palavra surge. Para ele, o primeiro ateu que se poderia denominar como tal teria sido o padre Jean Meslier, que viveu entre a segunda metade do século XVII e a primeira metade do século XVIII. Faleceu em 1729, quando então foram descobertos os manuscritos, os escritos que ele tinha produzido, com uma concepção de mundo ateísta e uma crítica muito forte à religião e às instituições religiosas. Eu, particularmente, não concordo com essa leitura do Michel Onfray em limitar a definição de ateísmo à não crença na existência em Deus. Já fiz vídeo sobre isso, então não vou entrar muito em detalhes, depois eu vou deixar a indicação de um vídeo onde eu falo sobre isso. E há uma outra questão que o Michel Onfray coloca nesse primeiro capítulo sobre a teologia, que eu acredito que é muito fundamental para entendermos um pouco essa questão da militância ateísta com a teologia. Ele vai falar sobre dois tipos de ateus. O ateu cristão. O que seria o ateu cristão? Aquele que abandona a ideia da existência de um Deus, mas que ainda conserva a valorização dos valores cristãos. Tudo bem, Deus não existe, mas a ética cristã ela é
algo a ser mantido, a ser preservado, porque é benéfica ao indivíduo e à sociedade. Então esse seria o ateu cristão, né? Vamos colocar assim entre aspas. E um outro tipo de ateu, é até meio redundante a expressão, seria o ateu ateísta, né? Vamos colocar entre aspas, que seria definido, de acordo com Michel Onfray, como aquele que não apenas abandona ou rejeita a ideia da existência de um Deus, mas como também tem um posicionamento crítico e, portanto, não abraça todos os valores provenientes do cristianismo. E aí, a grande referência que ele vai colocar nesse sentido, em termos filosóficos, é Nietzsche. Então, o Michel Onfray vai falar que Nietzsche é o primeiro filósofo que não apenas traz uma crítica à ideia da existência de Deus, e procura mostrar o processo de construção dessa ideia, mas que também traz, junto a isso, uma crítica aos valores cristãos, que até então eram vistos como valores afirmativos da vida humana, e de acordo com Nietzsche, esses valores cristãos não são valores afirmativos, mas são valores negativos, depreciativos da vida humana. Eu lembro de livros, por exemplo, como Além do Bem e do Mal, o Anticristo, onde o Nietzsche realmente traz essa poderosa crítica, tanto à ideia da existência de Deus, que depois vai ficar célebre, né, na expressão Deus está morto, tem todo um significado em torno dessa expressão, como ele também vai fazer a crítica aos valores cristãos. E por fim, o Michel Onfray vai falar então sobre a necessidade, né, pensando nessas duas referências, o ateu cristão e o ateu ateísta, o Michel Onfray vai falar sobre a necessidade de desconstruir a episteme judaico-cristão. Então, a forma de compreender o mundo e a existência humana a partir do referencial judaico-cristão, que tem uma influência tanto em termos de elaboração do que seria a ética, do que seria a política, do que seria o direito. Então ele vai falar, muito cuidado, ele diz, porque a pessoa ela pode se dizer ateia, não acreditar em Deus, mas ainda assim viver, com base nos valores, seja éticos, políticos e jurídicos do monoteísmo judaico-cristão. Então a ateologia, ela vem exatamente no sentido de romper com isso, não apenas fazer a crítica da existência de Deus, mas fazer a crítica aos valores que foram construídos em torno da ideia de existir um Deus. E aí o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são as referências desse processo de construção de valores. Nós não podemos esquecer, né, a teologia, se nós pegarmos o grego, o grego antigo, a letra A, ela tem o significado de ausência ou negação. Então a ateologia, sem teologia ou negando, recusando a teologia, e nós poderíamos pensar aqui recusando a teologia como uma forma de compreensão do mundo. Esse seria o sentido mais radical do ateísmo, não apenas recusar ou rejeitar a ideia da existência de Deus, mas todas as questões relativas a valores éticos, morais, políticos, jurídicos, etc., que estão fundamentados nessa visão de mundo religiosa. Aí sim teríamos o ateísmo na sua radicalidade. Esse é o vídeo que eu gostaria de fazer com a apresentação da obra do Michel Onfray, Tratado de Ateologia. Um abraço a todos e a todas e até breve.